Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos talvez mais intensos de todo o Evangelho, a profecia de Jesus lá em Lucas capítulo 21. Sabe, à primeira vista parece uma história de terror, né? Perseguição, traição, morte. Mas e se por trás de tudo isso, escondida nessas palavras tão duras, estivesse na verdade uma das mais profundas mensagens de esperança e fortaleza que existem? É esse mistério que a gente vai desvendar juntos. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa. Como é que uma promessa de tanto sofrimento pode, na verdade, se tornar a base da nossa força? Parece um completo paradoxo, não é? Mas é exatamente aí, nessa aparente contradição, que a lógica de Deus se revela, transformando o que o mundo enxerga como uma derrota na mais certa de todas as vitórias. E o primeiro desses paradoxos, essa primeira virada de chave, começa justamente aqui. A humilhação de um julgamento, a dor de uma acusação, e de repente, tudo isso ganha um novo significado. Deixa de ser um ponto final para se tornar um ponto de partida. Jesus aqui é muito direto, ele não ameniza a situação, não esconde a dureza do que está por vir. A perseguição vai acontecer e vai vir de todos os lados. Do poder religioso, que são as sinagogas, e do poder civil, os reis, os governadores. E o motivo de tudo isso? O nome dele. Seguir a Cristo significa, de certa forma, se tornar um sinal de contradição no mundo. E aqui está o ponto central de tudo. A perseguição não é um sinal de que algo deu errado no caminho. Muito pelo contrário, ela é, na verdade, parte do plano de Deus. A análise do texto mostra isso claramente. Essas dificuldades não são um obstáculo, mas a própria condição para que a boa nova seja anunciada. É como se fosse o palco preparado para que a fé seja provada e, principalmente, proclamada. Agora, olhem só a transformação que acontece aqui. De um lado, a gente tem o que o mundo vê, um problemão, uma crise, perseguição, prisão, acusação. Do outro lado, a gente tem a perspectiva de Deus. Onde a maldade humana tenta calar uma voz, a providência divina abre a maior de todas as portas. Ela cria a oportunidade perfeita para dar testemunho, para viver o martirion, que significa exatamente isso, testemunho. O banco dos réus vira a cátedra mais importante que existe. Vamos seguir em frente para ver como isso fica ainda mais profundo. A gente pode pensar, ok, mas a pessoa está ali, sozinha no tribunal, sem poder, sem influência. Como é que ela vai conseguir dar esse testemunho? A resposta de Jesus é, mais uma vez, um paradoxo. A força se manifesta na fraqueza. A instrução é radical, né? Não preparem discursos. É um convite a abandonar a segurança da nossa própria inteligência, da nossa retórica, é um chamado a uma profunda pobreza de espírito, a chegar diante dos acusadores sem nada, de mãos vazias, para que as mãos de Deus possam preencher esse vazio. E os detalhes dessa promessa são simplesmente fascinantes. Não se trata de um talento natural que a pessoa já tem, mas de uma intervenção sobrenatural, divina. Jesus promete uma ajuda completa. Ele dá a forma, a boca, a eloquência para falar e também o conteúdo, a sabedoria para convencer. O mártir se torna então um instrumento da própria verdade. E essa verdade é tão poderosa que os adversários, mesmo que consigam tirar a vida do corpo, não conseguem refutar o argumento. O exemplo mais perfeito disso é Santo Estevão, o primeiro mártir. Ele perdeu a vida, foi apedrejado, mas, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, os seus acusadores não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ou seja, ele perdeu o caso no tribunal dos homens para vencer no tribunal da eternidade. A vitória moral, espiritual, não legal. E agora a gente chega no ponto talvez mais doloroso e ao mesmo tempo mais cheio de consolo de toda a profecia. É a promessa de uma segurança absoluta bem no meio da destruição total. Não tem como suavizar uma palavra dessas. A fidelidade a Cristo pode romper os laços mais sagrados que existem, os laços de sangue. Naquelas primeiras comunidades, a conversão era muitas vezes vista como uma traição à família. E a profecia é muito realista. A morte física é uma possibilidade real. Matarão alguns de vós. Ponto. E aí, logo em seguida, depois de falar de morte, de traição, vem essa afirmação que parece não fazer sentido nenhum. Como assim? Como isso é possível? Se o corpo pode ser destruído, como é que nem um fio de cabelo vai se perder? É aqui que a gente encontra a chave teológica disso tudo. A promessa não é sobre a nossa segurança física neste mundo. É sobre a integridade do nosso ser diante de Deus. Pense num artista que ama cada pedacinho da sua obra, mesmo que ela se quebre. Para Deus, nada de quem nós somos se perde. Cada detalhe do nosso sofrimento, do nosso sacrifício é contado e guardado por Ele.
É, no fundo, a promessa da ressurreição, de que a morte não tem a palavra final. É a garantia de que a nossa verdadeira identidade está segura nele. Ok, mas diante de tudo isso, como se vive? Qual é a virtude, a atitude interior que permite que alguém atravesse essa tempestade toda e saia vitorioso? Jesus nos dá a resposta bem no finalzinho. A palavra grega é hipomoné. E olha, não é uma paciência passiva, de quem só fica esperando. Santo Tomás de Aquino define a hipomoné como uma virtude ativa, uma verdadeira fortaleza. É aquela força interior que nos impede de ceder à tristeza, ao medo, à pressão, mantendo a nossa alma firme na verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E aqui está a grande recompensa: possuir a alma. Parem para pensar um pouco. Muitas vezes, a gente não é dono da nossa própria alma, né? Somos possuídos pelos nossos medos, ansiedades, paixões. A paciência, essa perseverança fiel, é o que nos torna senhores de nós mesmos. Ela nos liberta da escravidão das circunstâncias. O mártir, nesse sentido, é a pessoa mais livre que existe, porque nem mesmo a morte pode forçá-lo a trair quem ele é de verdade. Olhando para trás, para essa jornada toda, a gente percebe um ritmo, quase uma dança. Para cada provação humana, Deus responde com uma graça que transforma tudo. A perseguição vira testemunho, a fraqueza humana se torna o canal da sabedoria divina e a morte física se torna a porta para a salvação definitiva da alma. É a lógica da cruz aplicada na vida de cada um. E tudo isso nos traz para os dias de hoje, para a nossa vida. Talvez as nossas perseguições não envolvam reis e prisões, mas a traição de um amigo, a pressão para a gente abrir mão dos nossos valores no trabalho, a luta interior contra o desespero, esses são os nossos tribunais modernos. E a promessa de Jesus continua valendo. No meio de tudo isso, pela paciência, pela perseverança, a gente pode encontrar a verdadeira liberdade e, finalmente, possuir a nossa alma.